Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ler no texto em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 45. Diz assim, está escrito: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Versículo 46, lemos juntos. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Versículo 47, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Versículo 48, mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os ébrios, então, versículo 50, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e numa hora que não sabe, e castigá-lo-á, cortá-lo-á pelo meio. Aqui diz castigá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu favor e teu poder, em nome de Jesus. Graças, querido Espírito Santo, a tua palavra ao nosso coração. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, toda a gente sabe que o capítulo 24 de Mateus é um capítulo dos últimos dias. É aquele famoso capítulo das palavras de Jesus que fizeram tremer os fariseus. É aquele famoso capítulo das Escrituras que anunciaram que o dia e a hora da segunda vinda, chamado o dia do Senhor, ninguém sabe. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. O dia do Senhor virá. Amém? Ao longo de muitas e variadas escrituras e autores e profetas do Velho Testamento e no Novo Testamento, esta palavra repete-se continuamente, o dia do Senhor. Para Deus falar tantas vezes de um dia que é chamado o dia do Senhor, um dia muito especial, um dia da manifestação de Deus. Um dia em que a manifestação de Deus é tão visível, é tão clara, que não deixa dúvidas para ninguém. Um dia em que se acabam todas as dúvidas de quem é Deus. Num mundo que está cheio de dúvidas, num mundo que está em trevas. Zacarias, no capítulo 14, o versículo 1, também começa assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. No versículo 2 diz: porque eu ajuntarei todas as nações. É uma pena nós não termos o verbo hebraico permissivo, não temos. E portanto isto fica traduzido como se fosse Deus que ajuntasse as nações para a batalha final contra Jerusalém. Ou o que está escrito em Apocalipse no capítulo 16, que os irmãos conhecem, e que sabem que da boca do anticristo, da boca da besta, da boca do falso profeta e da boca do dragão saíram aqueles sapos, aquelas rãs, demónios semelhantes a rãs, que foram convencer pelo mundo inteiro e preparar as nações para o último grande dia da manifestação da batalha final, e diz inclusive o nome e o lugar, em frente ao Monte Megido. Por isso é que a batalha se chama Armagedon, porque fica em frente à colina, num vale muito grande, um vale de cerca de 60 quilómetros, muito grande, no sopé do monte, onde grandes batalhas de Israel se fizeram. E aí mesmo nesse lugar é chamado nas Escrituras a batalha final de Armagedon. Está, eu disse em Apocalipse capítulo 16, se os irmãos quiserem ver os versículos, para ficar com a certeza dos versículos, não custa nada dizer-lhes. Apocalipse capítulo 16, no versículo 13, estão então os demónios a sair da boca daqueles três: Satanás, o diabo, chamado o dragão, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é o ajudante dele, de religiões dominantes sobre esta terra. E eles são espíritos de demónios, versículo 14, operadores de sinais, dirigem-se aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui está o grande dia, o dia do Senhor, mesma coisa.
E os ajuntaram, diz ali no versículo 16, ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. É isto o mundo chama a Terceira Guerra Mundial, a Bíblia chama a Batalha de Armagedon. É neste espaço, entre o versículo 14 e o versículo 16, no versículo 15, que a Bíblia diz que o Senhor se manifesta como ladrão. Cristo vem a buscar o que é dele. Quantos aqui são dele? Amém. Para livrar a vida dos seus filhos. Então repare, se comparar agora com estes versículos que estão aqui, que são claríssimos, se comparar com o texto que está escrito em Zacarias, no capítulo 14, que diz: eu ajuntarei as nações. Lógico que aqui o que está escrito é no permissivo, em hebraico, diz: Deus permitirá que as nações se ajuntem contra Jerusalém. Porque enquanto Deus não permitir, não há diabo que o possa fazer. Só que nessa altura Ele vai permitir. Nessa altura Ele vai permitir. Quer dizer, aquilo que você vê hoje, de haver uma tendência no mundo, das nações do mundo, das políticas do mundo, que estão todas inclinadas para um lado, só para um lado. Os noticiários do mundo estão todos inclinados só para um lado. A própria ONU tem dezenas de condenações contra Israel. Dos direitos humanos contra Israel. Contra a Arábia Saudita tem 0. Contra o Irão tem 0. 0 condenações. Contra a Coreia do Norte tem 0 condenações. Contra a Venezuela tem 0 condenações. E o povo foge de lá desesperados. Contra Cuba tem 0 condenações. Mas contra Israel tem dezenas e dezenas, quase uma centena de condenações. Só este ano. Isto é impressionante. Como é que o mundo pode estar tão cego? E como é que o mundo pode estar tão torto? Que nações onde não há liberdade religiosa, liberdade de expressão, que não são democracias, onde existe uma organização política dominante que sufoca todos os outros, onde existem perseguições, presos políticos, mortos por delito de opinião. Todas estas nações estão sentadas na ONU a julgar os outros. Foi-lhes dado o cargo a eles, de serem eles a decidir quem é que são os verdadeiros democratas e pessoas exemplares. A Arábia Saudita está sentada na categoria de chefe da delegação que chefia a delegação dos direitos humanos. Já só isto devia envergonhar o mundo inteiro. Isto devia envergonhar qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa que tenha um mínimo de retidão, de justiça, de ver uma coisa dessas. Mas é por causa do dinheiro. O dinheiro tem comprado tudo. Então, imagina este mundo como ele está e a vontade que existe de destruir Israel a qualquer momento, mas isso não é permitido por Deus até chegar o momento certo. E nesse momento certo, quando chegar esse momento certo, Deus permitirá isso. E Ele próprio entra na batalha. Ainda não chegou o tempo. Quando chegar esse tempo de Deus, é chamado na Bíblia o dia do Senhor, em que as nações, uma vez para sempre, ficarão com a noção clara de quem é Deus. Acabar-se-ão estas teorias, estas dúvidas sobre quem é Deus. Para os judeus também terminarão as dúvidas sobre quem é Deus. Acabarão as dúvidas sobre, afinal, qual religião é que é verdadeira acerca do Deus que apresenta. E no meio do mundo, com mais de 1200 religiões, ver-se-á claramente quem é o Senhor, porque Ele vai manifestar-se e aparecer, e acabam-se todas as dúvidas. O dia do Senhor virá. O apóstolo Pedro diz: o dia do Senhor virá com grande estrondo, onde os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Está escrito esse texto em 2 de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 3. Mas já lá vamos. Neste texto diz então que, versículo 3, então, diga comigo então, sairá o Senhor e pelejará contra estas nações. Naquele dia, versículo 4, os seus pés pousam sobre o Monte das Oliveiras. Interessante. O Monte das Oliveiras, onde foram buscar para naquela noite já começarem os maus tratos e no dia seguinte andar de Pilatos para Herodes e ser esbofeteado e cuspido pela soldadesca e pela gente de má índole, pela associação daqueles cães todos que estavam à volta dele. É assim mesmo que é escrito no Salmo 22. Uma súcia de malfeitores me cercaram. Fui rodeado por cães. É assim que está escrito no Salmo 22. No mesmo Monte das Oliveiras onde foram buscar, ele vem segunda vez e manifesta, os pés pousam sobre o Monte das Oliveiras e o monte parte-se em 2 bocados, um para cada lado, e o Senhor fica. A partir daí, a guerra passa a ser dele. A batalha passa a ser dele. Quem vai controlar os acontecimentos cá em baixo passa a ser ele. E porquê é que tem que ser mesmo ele a fazer isso? É que se Deus não interviesse naquele momento certo, não sobrava ninguém. Nem planeta ficava em condições para poder ter ninguém vivo. Deus não vai permitir isto. O que parece aqui uma tragédia horrorosa é, afinal, a entrada de Deus em ação para impedir que essa terra fosse toda arrasada e destruída. Amém, irmãos? Mas estes tempos anteriores a isto vão ser tempos difíceis, tempos complicados. As nações, as guerras, o aumento de dificuldades extremas. E, pastor, o que é que nós temos a ver com isso? Temos a ver com isso que temos que subir o nosso nível espiritual a um nível mais alto, a um nível maior, ao nível de não somente lermos livros de oração, mas orarmos, não ouvimos falar de coisas, mas fazermos, não ouvimos falar em servir Deus, qualquer dia eu começo a servir Deus, mas servir de facto. Porque este capítulo 24, ao falar sobre a sequência dos acontecimentos, o entenebrecimento, as trevas que vão cobrir essa terra e que as propagandas todas das mais diversas teorias, ideologias, longe de Deus. Olhamos de facto para o mundo e vemos um mundo longe de Deus. Mas este é um tempo especial de Deus. Um tempo em que as igrejas dos verdadeiros filhos de Deus, os crentes, têm que se levantar. Têm que se levantar no mundo os verdadeiros filhos de Deus. Nós temos que fazer uma diferença em relação ao mundo onde nós estamos à nossa volta. Eu não sei se os irmãos sentem, mas eu sinto uma grande responsabilidade pelo meu país, uma grande responsabilidade do estado em que o nosso país está, uma grande responsabilidade das coisas como elas estão aqui. E o povo de Deus e a igreja, eu creio firmemente que a terra toda vai ver a glória de Deus a manifestar-se como nunca se viu. Estas são promessas bíblicas extraordinárias. Amém? Promessas extraordinárias da palavra de Deus. Que antes disto tudo acontecer, o mundo verá com os seus olhos. Não, por mais que o queiram impedir, não vão conseguir impedir, porque Deus encarregou-se de abrir os meios de comunicação, não os tradicionais, porque esses estão absolutamente controlados. Se você pensa que os meios de comunicação normais, das rádios, televisões, não está tudo controlado, desengane-se. Está tudo fechado a 7 chaves no maior controle que possa imaginar. Mas Deus abriu outros canais, Deus abriu a internet, Deus abriu as redes sociais, Deus abriu outras coisas que têm estado à solta. Amém? Porque se fosse pelos canais oficiais, se fosse pelos meios, se fosse pelos jornais, você tem as notícias mais distorcidas, as informações mais capciosas, as informações mais tendenciosas
que alguma vez existiram, hoje todos os comentadores comentam qualquer coisa. Quem andar ao sabor das coisas que houve no mundo está completamente desinformado da verdade. Está completamente manipulado e controlado, porque a tendência é sempre igual. Está tudo super dominado e controlado. Ainda falam de controle de informação. Controle de informação dos tempos do Salazar, comparado com o controle de informação hoje, era uma brincadeira de infantário. Hoje é que está o verdadeiro controle de informação. Um controle de informação brutal nas nações e no mundo. Levado a um extremo tal que não dá para ouvir nada. Não se aprende nada. Não se recebe nada por ali. É muito mau. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não fiquem tristes. Quando a igreja começa a orar, quando a igreja começa a orar e não se deixa influenciar. Eu lembro há muitos anos, recebi em Espinho um pastor da Venezuela. Ele é português, mas vivia há 50 anos na Venezuela. E há cerca de uns 10 anos, quando o Chávez estava no auge, e ele veio-me falar muito bem dele. Que as coisas estavam muito bem, as coisas estavam bonitas. E eu disse assim, tem a certeza? Já viu os amigos com quem ele anda? Já viu com quem ele vai tomar conselhos? Com o Fidel em Cuba? Acha que dali vai sair alguma coisa boa? Tenha cuidado, porque olhe com quem ele acompanha. Olhe com quem ele está. Olha as teorias dele. Olha o que ele fala. Olha o que ele diz. Ele diz, não, mas isto tem sido distribuído pelas pessoas. Cestas básicas, comida, isto e aquilo. Estávamos mesmo do início, na fama onde o Chávez estava na maior fama. Eu disse, olha que eu não confio. Eu não confio porque o que ele diz, o que ele fala, é tão igual a tudo o que você vê das ditaduras de esquerda no mundo, que isso não vai dar bom resultado. O homem quase que me repreendia. Quase que me repreendia. E eu disse, mas você não vê? Você não olha? E ele, não, isto está muito bem. Gostava de falar com ele hoje. Sinceramente, gostava de o ouvir hoje. E eu disse, vocês devem orar lá nas igrejas, devem orar desesperadamente sobre isto. Porque vocês estão a caminho de um problema. Ele não só não fez caso nenhum daquilo que eu disse, não só contrariou aquilo que eu disse, como disse que ele estava a ver. Eu disse, mas nós não andamos por vista, nós andamos por revelação de Deus. Isto não é nada bom. Naquela altura, já foi há mais de 10 anos, sim, uns 12 anos ou mais, que ele disse, não, isto está muito bom. Sinceramente, se há pessoa com quem eu gostava de me sentar hoje e falar com ele e perguntar-lhe como é que a situação está, quantas pessoas já morreram de fome na igreja dele, era com esse. Como é que se pode ser tão cego? Como é que pode não se orar sobre os problemas à nossa volta que acontecem? Como é que podemos estar tão indiferentes às coisas? Do mal e não tomar posição. Do erro e não dizer nada. Da falsidade e não falar. Da corrupção e ficar calados. Você não vê isso nos profetas? Em todos os tempos da Bíblia. João Batista morreu por causa disso, por não ficar calado, por se insurgir contra o erro, contra o mal, contra a corrupção, contra a destruição da nação que ele estava, num rei pérfido e perverso. E preferiu ficar sem a cabeça do que ficar calado. A igreja nos Estados Unidos levantou-se e orou e apareceu Trump. A igreja no Brasil levantaram-se e oraram, disseram, isto não pode continuar de uma maneira destas. Oraram, intercederam e clamaram e disseram, isso não vai continuar assim. O Brasil não pode ir a afundar-se a caminho da Venezuela e a caminho da Cuba. E levantaram-se e oraram e apareceu o Bolsonaro. Graças a Deus. Nós precisamos na igreja de fazer a mesma coisa e não ficar tão insensíveis aos problemas, pensando só no céu e que ainda estamos aqui. Eu creio, duas coisas extraordinárias vão acontecer. Eu creio que haverá um dia em que nós somos maioria sobre esta nação.
Eu creio que chegará o dia em que milagres poderosos e extraordinários vão acontecer, porque o mundo inteiro tem que ver o poder de Deus. O mundo inteiro já viu tudo o que tinha a ver das religiões. O mundo inteiro precisa de ver poder de Deus levado ao extremo. Poder de um povo que vence, que enfrenta batalhas e triunfa sobre elas. De um povo de guerreiros, de homens e mulheres de oração que dobram os seus joelhos e põem o diabo a fugir à sua frente. De homens e mulheres que não vivem a lamentar-se, a queixar-se da sua vida, mas levantam-se, arregaçam as mangas, enfrentam o diabo e põem-no a correr. Não um evangelho falado, um evangelho vivido. Não um evangelho de palavras, um evangelho de resultados, de frutos, de resultados visíveis do poder de Deus na nossa vida. Nós não queremos só falar blá, 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 blá. O tempo do blá, blá acabou. É tempo de ver coisas, de ver frutos, de ver resultados, de ver mudanças, de ver poder, de ver vitórias, de ver testemunhos poderosos de vitórias sobre os problemas que surgem. Uma doença veio, é queimada à nossa frente em nome de Jesus. Um problema vem, os filhos de Deus triunfam sobre ele. E o mundo olha e vai ver pela primeira vez a diferença de facto entre quem são crentes e quem não são crentes. Durante muito tempo não se percebeu a diferença. Só que os tempos são de água a ferver. E quando a tempestade se levanta, aí vê-se quem tem poder de Deus de acalmar os ventos e o mar, ou quem é engolido pelas ondas e é destruído. Este é um tempo em que o povo de Deus se levanta para ter domínio sobre a sua vida, domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre os problemas, domínio sobre as doenças, sobre as dificuldades que o diabo levanta contra a nossa vida. Há um tempo em que este capítulo 24 termina de uma forma surpreendente. Parece que não tem nada a ver com o resto. O capítulo 24 de Mateus. Jesus vem a falar sobre a segunda vinda visível, que vai aparecer como relâmpago, depois de falar que é um tempo de tribulações, um tempo em que o amor de muitos esfriará por causa da iniquidade, da maldade, da perversão, das trevas sobre o mundo. Passando tudo isso, ele disse, a vinda dele é como um relâmpago que se vê do Oriente ao Ocidente. Capítulo 24, versículo 27. E depois fala de pormenores e detalhes sobre os acontecimentos. A tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a luz da lua não dará sua claridade. Versículo 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Como é que todos os povos da terra o podem ver ao mesmo tempo? A vir sobre o Monte das Oliveiras, sobre Jerusalém. Como é que é possível isso? Não era possível no tempo dos meus avós, mas é possível no nosso tempo. As televisões transmitem guerras em direto, vão estar a transmitir guerra em direto e de repente Deus interrompe aquela guerra toda e olham e filmam a vida dos céus, transmitido para o mundo inteiro, pela internet, pelas televisões, por toda a gente. É impossível deixar de ver, impossível deixar de ver. Que o mundo inteiro vai ver. Com os sistemas de comunicação que temos hoje, qual é o problema? Isto não era possível enquanto não havia satélites à volta da Terra. Hoje, esta profecia tornou-se possível de acontecer, que todo o olho verá. Todos o verão, vindo com grande glória, com grande poder e glória sobre toda a terra. E depois disso, passarão os céus e a terra, versículo 35, mas as minhas palavras não vão passar. Estas palavras são absolutamente firmes. A respeito daquele dia, versículo 36, ninguém sabe o dia nem a hora. Esse dia chamado o dia do Senhor, ninguém sabe o dia nem a hora. Nem o Filho, senão somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, quer dizer que é um tempo de julgamento. Antecedendo esse dia, há um período de julgamento. As nações têm um julgamento prévio. Essas tragédias que vão acontecer, que estão descritas em pormenores, principalmente no livro do Apocalipse,
É um julgamento prévio. Então, Deus diz, enviei o meu filho a vir a esta terra e vocês crucificam-no. Agora o diabo envia o filho dele e adoram-no. Estão a brincar? O que é isto? Então esperem lá que já acabou o tempo da graça de Deus. Agora vão ver Deus, o outro lado de Deus. O outro lado de Deus. Há muitas religiões que pregam, Deus é tão bonzinho, Deus é muito bonzinho. Deus é tão... que não há inferno, não há diabo. A maior obra que o diabo fez é dizer que não há diabo. De facto, conseguiu. E conseguiu através da boca de religiosos dizer, não, o diabo não existe, o inferno não existe, o julgamento de Deus não existe. Deus é tão bonzinho que não faz nada disso. Mas quer dizer, irmãos, é um tempo em que o pecado acabou na igreja. Em que o povo de Deus vai viver de uma forma poderosa para ver coisas grandiosas de Deus. Amém? O tempo de Noé foi tempo de julgamento. 2 estarão no campo, diz no versículo 40. E um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. A falar sobre a igreja, que vai no arrebatamento e outro fica. O estado em que a pessoa está com Deus, o estado da sua vida com Deus, o estado da sua seriedade com Deus, o estado do seu compromisso com Deus e principalmente o que está a seguir, o estado da sua vida dedicada para servir Deus. Porque é estranho que este capítulo 24, eu não sei se vocês acham estranho, eu acho um pouco estranho, que este capítulo 24 termine com estas frases. Quem é o servo fiel, versículo 45, e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes alimento a seu tempo, e bem-aventurado é esse servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isto. Quer dizer, está a servir Deus. Mas sabe qual é o significado deste versículo 45 até o 51? O versículo principal do significado disto é que ele é dito depois de dizer, uns vão, outros ficam. Uns sobem à presença de Deus e outros permanecem. Está a falar sobre servir ou não servir Deus. Está a falar sobre preparar-se não só para si para vencer, mas ajudar outros a vencer. Porque afinal vai ficar cá tudo. E a única coisa que você vai levar um dia para a presença de Deus são os frutos. São os talentos que multiplicou. É a sua vida que fez por outros. Às vezes que você orou por alguém e viu resultados. Às vezes que enfrentou batalhas e venceu e deu testemunho dessa vitória na sua vida. Às vezes em que a sua ação, a sua vida produziu um fruto de resultados na vida de outros que também venceram. Nós não devíamos estar só motivados. Nós devíamos ser motivadores da vida de outros. Nós não devíamos estar só inspirados. Nós devemos viver como uma inspiração na vida de outros. Inspirando a vencer, a triunfar, a batalhar e a chegar a resultados extraordinários. E esse fruto, ninguém o vai roubar. Esse fruto que você dá, que você semeia, que você faz, que você transmite, que você toca na vida de outros e abençoa. Em vez de puxar para baixo, em vez de perder tempo com críticas, não perca tempo. Não perca tempo. Aplique todo o seu tempo e energia a servir Deus, a servir ao Senhor. Porque estes tempos que se aproximam são tempos das últimas chuvas. Tiago, no capítulo 5, versículo 7, diz, vieram as primeiras chuvas no início, agora vão chegar as últimas chuvas. A igreja que busca Deus, que ora, vai ser uma igreja das últimas chuvas. Portanto, irmãos, sede pacientes até à vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sabe quais foram as primeiras chuvas? Foram depois do dia de Pentecostes, aquele avivamento extraordinário que em 40 anos eles dominaram toda a civilização do seu tempo. 40 anos pôs a igreja a dominar tudo. Igreja que se levantou para dominar as sociedades à sua volta, para influenciar o cristianismo por toda a parte. Que espalharam a palavra, que arriscaram feras nos circos, que arriscaram ser queimados vivos, que arriscaram ser serrados ao meio, que arriscaram ser degolados, que arriscaram tudo, mas que venceram. Arriscaram e triunfaram. Passada a sua geração, eles tinham influenciado o mundo à sua volta. As últimas chuvas, estas últimas chuvas, as primeiras e as últimas, são as chuvas antes do arrebatamento. Você vai ver a igreja mais poderosa que alguma vez imaginou a surgir nestes últimos tempos.
Pai, ouvi falar de testemunhos, de igrejas, de milagres, de revelação de Deus, de coisas fantásticas. Por isso, se vierem problemas, é só para nos fazer crescer. Se vierem dificuldades, é só para termos que as inventar e crescer e sair do casulo da nossa comodidade e nos lançarmos para a frente para triunfar sobre o mal. Amém? Não temos medo. Quantos é que não têm medo? Com Deus, já somos mais que vencedores em Cristo. Um abraço para todos. Tenham uma semana cheia de fé e cheia de vitória com Deus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças esta palavra produzir fruto com abundância em nossa vida. Damos-te graças hoje, em nome de Jesus, de aplicar os nossos talentos, de viver num compromisso a te servir. Servir Deus é o chamado deste último tempo para a igreja. Servir Deus e não estar somente parados a receber. Com certeza Deus tem para nos abençoar e tem muito para que nós possamos receber. Mas servir Deus de coração, servir Deus, ouvindo Deus, recebendo o melhor de Deus na nossa vida e testemunhando acerca das vitórias que Ele nos dá. Querido Senhor, damos-te graças de todo o coração. Tudo o que Tu fazes por nós, tudo o que Tu operas por nós, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Dirige-nos em Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos recebem? É comigo. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Glória a Deus.